Bom, primeiro, prazer. É muito legal estar aqui. Acho que, principalmente, né, para quem está em casa, obrigada pelo tempo, por estar esperando. Acho que é a última conversa da noite. Então, obrigada por esperarem. Acho que sempre agradeço pelo tempo das pessoas. A gente sabe o quanto tempo ele pode ser uma perspectiva. E eu acho que isso já engata um pouco no que eu decidi falar hoje. Parte porque, quando a gente pensa em 10 minutos num vídeo de internet, é uma coisa só de pensar preguiça, né? Cansei. Mas quando a gente pensa numa conversa de 10 minutos entre amigos, parece que não vai dar tempo de concluir o pensamento, está correndo. E essa talvez seja uma das grandes dicotomias do tempo que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que é o espírito desse momento. A gente olha e quando me chamaram e falaram, você vai, né, o que você vai querer falar? E eu tinha tanta coisa para falar, porque tudo me parece urgente, tudo me parece necessário, tudo me parece que precisa ser denunciado, né, exposto, quem sabe ser viralizado, porque olha o que aconteceu essa semana. E aí, quando a gente expõe, viraliza, ao passo que você acha que as pessoas vão achar aquilo um absurdo, ela vira uma trend, uma dancinha, e de repente aquilo encontra adeptos. E aí você tem seguidores fiéis e você pensa, meu Deus, estou num labirinto. E sendo uma pessoa de comunicação, tentando valer o meu prêmio de inovação do ano passado, por favor, não me tirem, eu fiquei pensando como é que junta isso. Como é que você pensa comunicação, inovação e o espírito do tempo? Porque deveria ser essa a grande habilidade de pessoas comunicadoras com tom de inovação, ser capaz de falar a partir do espírito do tempo. E isso foi me deixando com uma certa ansiedade e uma certa confusão, e eu acho que todo mundo que está vivo nesse ano está muito confuso, com essa vontade de que, ao mesmo tempo, todas as informações te preenchem de vontade de coisas, mas, ao mesmo tempo, tudo te paralisa, porque a sensação de não estou indo para lugar nenhum. E a linha entre realidade, o que é real, o que é verdadeiro, o que eu acredito, quem eu sou, versus, calma, mas o que é isso do que as pessoas estão falando? Essa linha tênue entre realidade e a mentira, ela vai construindo subpossibilidades, subrealidades, subverdade, e, de repente, a gente está perdido entre elas pensando, mas calma, como é que a gente veio parar aqui? Esse esticar do elástico que todo mundo está sentindo, e, de repente, você ouve um absurdo e pensa, não, isso não é possível. Mas, na semana que vem, isso não é possível maior ainda se apresenta. Isso é uma metodologia. E é uma metodologia muito perigosa. Tão perigosa que eu não sei, quem gosta de inovações, quem gosta das techs, eu convido a ver o Tech Trend Report, que acabou de sair desse ano, né, a Amy Webb, que é uma das minhas futurólogas, vou chamar assim, preferidas, porque ela tem um pé lá na frente, mas o outro está aqui. Porque se tem uma coisa que eu acredito e também aprendi em casa, eu vou falar um pouco sobre isso, é que o futuro é um lugar possível, mas ele é construído a partir das tomadas de decisões do agora. Então, nesse exato momento, a gente está construindo, ou deixando de construir, ou colaborando com aquele futuro que a gente está sonhando lá na frente. E quando eu sou dos anos 80, e ali, nos anos 80, quando a gente pensava em futuro, a gente desenhava marcos temporais longos. Eu era daquela galera que estudou a Eco 92. Então, fazia minha maquete belíssima, a Eco 92 e os efeitos dos gases de estufas em 30 anos. Chegou exatamente esse ano. E, por incrível que pareça, as soluções que se apresentavam naquele período, elas eram até menos difíceis do que elas se apresentam agora, mas os efeitos eram até menos catastróficos do que a gente está vendo agora. O que mostrava que, se a gente tivesse lá, junto com a minha maquete, feito, que as pessoas estavam dizendo que era possível ser feito naquele momento, talvez a gente estivesse agora tendo que tomar melhores e mais fáceis decisões. Mas a coisa deu uma encalacrada. E ela está dando uma encalacrada cada vez maior, e é por isso que eu convido todo mundo a fazer download do reporte, ele é gratuito. Porque se os marcos temporais eles falavam sobre períodos de 20, de 30, de 50 anos, hoje eles falam de 5 anos. E é esses 5 anos que me deu um certo medo ali, porque um dos 5 anos que mais me pegou é que uma história específica é que, provavelmente, em 5 anos, tudo isso que a gente acredita ser verdade ou mentira, pessoas comuns, nós, não vamos ser capazes mais de distinguir.
Porque, nesse exato momento, uma inteligência artificial, um sistema, uma biotecnologia ou alguma coisa muito incrível que vai influenciar a vida de todo mundo que está aqui ou está fora, está sendo criada. E não por pessoas como nós, não por pessoas que estão vivenciando uma realidade ou sendo impactados por elas. E essa convocação aqui é porque todas as vezes que alguém me diz que esse metamundo que está sendo criado lá fora é maravilhoso, eu fico pensando, mas vai ser maravilhoso para quem? Porque lá na Eco 92 também me diziam que o mundo maravilhoso que estava sendo criado a partir dos efeitos e danos que aqueles custos do meio ambiente estavam sendo desenhados é porque o futuro ia ser maravilhoso. E ele não foi muito maravilhoso para a maioria de nós, tanto que a gente está aqui incomodado. Tem uma das coisas, e essa história é muito legal, eu juro que a gente vai se encaminhando ali para o desenho de uma construção juntos, porque eu também não tenho soluções, eu acho que foi o Marcelo que disse, eu também não tenho, e acho que isso é inteligente, porque se preparar para o futuro é estar preparado para possibilidades, não para um destino final, é que toda vez que eu desenhava ali mentalmente como seria essa ideia de um mundo onde você pudesse ser o que quiser, é isso que estão prometendo para a gente em relação ao futuro. Vários meios, vários ambientes, vários universos, onde você vai poder ser o que você quiser. Olha que coisa maravilhosa. E esses dias, acho que todo mundo que trabalha com comunicação, especialmente comunicação, tecnologia e inovação, está participando de muitos fóruns onde se debate esses multiversos que estão sendo construídos. E numa dessas reuniões, num quórum muito importante, muito fino, pessoas de finíssimos tratos, o engenheiro responsável por apresentar o painel e a perspectiva de como inserir o mercado de comunicação e entretenimento nesse universo, entrou vestido com o avatar do Brad Pitt. Eu te confesso que, por um momento, eu até pensei, poderia ser Brad Pitt, afinal de contas, gente, eu encontrei Viola Davis, então agora, Brad Pitt, quem és? Não é mesmo? Então, pensei, olha, Brad, já estava preparado para perguntar, e aí, como está a família? Bacana. Uma das coisas que eu fui reparando, todo mundo se divertiu muito, né? Olha que bacana, agora podemos ser quem quiser. Aí eu vim de Brad Pitt para mostrar para vocês a maravilhosidade do mundo do futuro. E enquanto eu olhava para aquilo, a piada foi perdendo a graça, até porque a máscara estava tentando encaixar no rosto ainda, estamos em fase de desenvolvimento. Enquanto eu olhava para aquilo, ficava pensando, que engraçado, né? De todas as possibilidades do mundo, podendo ser dragões, o super choque, ele escolheu ser o Brad Pitt. Porque, de verdade, talvez, ser o Brad Pitt numa situação daquela, com pessoas tão imponentes, tão importantes, difícil, um momento difícil para ele ali, seu maior referencial de confiança, reconhecimento, valor, era ser aquilo que a gente determinou, provavelmente, séculos atrás, do que era o padrão da perfeição. E ali, numa sala 100% branca, majoritariamente masculina, sendo a única pessoa, e aí eu não sei a história de todo mundo, porque eu não perguntei, tu veio da onde? Não, perguntei também, porque eu estou chegando agora. Eu me vi pensando, que engraçado, porque ele desejar ser Brad Pitt me faz desejar profundamente ser eu mesma nessa sala. Porque só o poder de ser eu mesma nessa sala vai ser capaz de levantar minha mão para fazer perguntas e ter um desejo de perguntar, além de amor, por que não Lennon? Já que era para poder ser qualquer pessoa, não é mesmo? Um Bach, uma pessoa tão mais bacana. Obrigada. Mas o que a gente deixa fora da sala quando a gente escolhe ser qualquer outra pessoa que não nós mesmos? E por que, de todas as opções, por que essa tão diferente de mim? E aí, é óbvio, coitado, o engenheiro, eu imagino que vai chegar nele, não é nada pessoal, nem com o Brad também, onde a gente vai se conhecer, vai ser legal. Mas a pergunta que eu fiquei pensando é que ele também não tem como saber que eu sou nascida e criada na Rocinha, mas eu não cresci, apareci na Rocinha. A minha família, a minha avó, é de uma pequena cidade no sul de Minas. Ela migrou ali no início dos anos 60, depois que seu 8º filho veio a falecer. E ele faleceu por uma doença bastante comum. Como dizer, bastante comum, sem fazer disso uma coisa impactante, mas ele por violência familiar, né? Por violência em casa. Depois de ver seu 8º filho falecer, a minha avó tomou uma decisão de que ela tinha mais 3 filhos. Quando seu 4º filho foi internado, o último, que era o meu tio, ela pegou as crianças e decidiu que ela partiria do hospital assim que ele tivesse alta. E assim, com o dinheiro da passagem, uma passagem, 3 crianças, ela veio do sul de Minas para o Rio de Janeiro, sem saber onde ficar.
e eles ficaram na rodoviária durante um mês. Entre eles, a minha mãe, que era a irmã do meio. A minha tia com 2 anos, minha mãe com 4, meu tio com 6. Meu tio cuidava do espaço onde eles estavam, para que nenhuma violência acontecesse, ele era o homem da família. A minha tia era bebê, então ela chorava muito, o que incomodava a segurança, e a minha mãe era responsável por pedir, por ser pedinte. Minha mãe sempre falou que foi uma época que ela lembrava muito, porque ela sabia que ela era responsável pela família. E ela decidiu me contar essa história quando ela percebeu que as pessoas na faculdade me perguntavam de onde você é, e eu não dizia. Dizia assim, sou ali, de São Conrado, ali, meio para perto ali, São Conrado, ali, Zona Sul, ali, meio perto do Rio de Janeiro. E ela disse, não, você é da Rocinha. E eu vou te dizer como a gente chegou lá. Porque quando sua avó chegou, ela foi resgatada pelos missionários de uma igreja. Porque o segurança ficou com tanta dó daquela menina de 4 anos que não chorava. E ela não chorava porque ela tinha uma missão, que era arrecadar dinheiro para manter pelo menos a família alimentada. Essa era a minha mãe. Eu falo sobre isso porque todas as vezes, talvez eu me emocione agora, que eu opto entrar usando qualquer outro avatar naquela sala, eu deixo de fora a coragem da minha avó, a força da minha mãe e, principalmente, todos os ancestrais que o Marcelo falou. Uma história de vida que faz, talvez, que me dê essa energia, igual estou sentindo agora, de levantar a mão e fazer perguntas muito incômodas, às vezes. Mesmo que a gente faça aquela carreira que sempre ali, tangencia o fundo de garantia, né? Sempre flutuando, né, ali no fundo de garantia. Porque, na verdade, mais do que seja o que for que você pareça, é aquilo que você é. E também está no Trend Report que o maior medo da confusão entre a realidade não é só da gente, ai meu Deus, que avatar eu vou ser hoje, mas é a dificuldade de nós encontrarmos e descobrirmos quem nós somos. E essa confusão faz com que a gente, ao momento que não sabemos quem somos, a busca de não saber para onde vamos, nos coloca agora, nessa situação que nós estamos vivendo exatamente agora, não no mundo, no Brasil. E uma pergunta honesta. Por mais que eu tenha estudado o Trend Report inteiro, por mais que eu tenha frequentado universidades maneiras, por mais que eu tenha vivenciado excelentes experiências da educação, tudo isso eu aprendi numa casa com um teto de zinco, de chão batido vermelho, na Rua 2, que ficava de frente para o poço. Poço esse que uma vez mataram um cara. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade e minha mãe disse, não olha. E eu passei e achei estranho, né, uma pessoa embaixo de um lençol. E a minha mãe disse, não olha, porque apesar daquela pessoa estar ali, as pessoas continuavam tirando água, porque a vida precisa seguir. E ali não chegava cano, então a água vinha do poço. Mais cedo eu descobri que não era um homem, era um garoto de 13 anos. E essa é a pergunta. Fica para mim? Ficou para mim. Naquele dia eu entendi que a minha mãe era a maior futuróloga do mundo. Ela estava desenhando esse futuro aqui. Ela estava construindo, a partir daquelas oportunidades disponíveis, que eram bem mais escassas do que hoje a gente tem na mão, o caminho daquela garota, da Rocinha, da Rua 2, até o palco desse TEDx. É esse caminho, é essa trajetória, são aquelas escolhas que fizeram com que eu fizesse aqui. E que maneiro, que legal. Olha que bacana que dá certo. Não para baixo do lençol. É sobre essa perspectiva que eu gostaria de fazer um convite profundo a todos nós, juntos. Que escolha nós estamos fazendo? E que façamos juntas. Obrigada sempre pelo tempo de vocês, mas obrigada ainda mais pelo caminho que nós faremos e no futuro a gente se vê.